todos. Sou Mayara Carla, professora de matemática, certo? Sejam todos bem-vindos a mais um ano letivo. Que Deus nos abençoe, né? E nos livre dessa pandemia. Então, vamos dar início aos nossos conteúdos do primeiro bimestre. Desde já, eu desejo um excelente ano letivo a todos, certo? Então, vamos trabalhar com o livro de Benigno Barreto Filho e Cláudio Xavier da Silva, certo? Vamos trabalhar a questão de conjuntos, revendo a teoria dos conjuntos, a questão de símbolos lógicos, pertinência, representação, igualdade, desigualdade, inclusão de subconjuntos, reunião, intersecção, conjunto vazio, diferença e complementar, certo? E vamos também trabalhar a respeito dos conjuntos numéricos, certo? Então vamos lá, revendo a teoria dos conjuntos, temos aqui os símbolos, certo? E vamos fazer a leitura por extenso, certo? Como se lê na linguagem matemática. Então temos aqui a questão da pertinência. Pertinência, a vogal A pertence ao conjunto A, lê-se A pertence ao conjunto A. Então, vamos lá, pertence ou não pertence? O símbolo pertence, o Ezinho, certo? E o E traçado, ele significa que ele não pertence, certo? Então, exemplo, dado o conjunto A 0, 1, 2, 3 e 4, e infinitamente, certo? Temos o número 3 pertence ao conjunto A, o elemento 3 pertence ao conjunto A, dentro do conjunto A eu tenho o elemento 3, tenho, então pertence, certo? E eu pergunto a vocês, o menos 3 pertence ao conjunto A, dentro desse conjunto A tem o elemento menos 3? Não, então não pertence. Olha, pertence, não pertence. A questão também vamos trabalhar sobre representação de conjuntos, certo? Um conjunto ele pode ser representado entre chave e com o símbolozinho do conjunto vazio. Temos aqui, certo? O conjunto, exemplo, os elementos do conjunto A são os divisores positivos de 24. A representação entre chave pode ser feita por extenso, certo? Dizer elemento por elemento, ou então abreviadamente. Abreviadamente você vai ler x, tal que x é divisor positivo de 24. São os números divisores de 24. O 1, o 2, o 3, o 4, o 6, o 8, o 12 e o 24. Os números que eu consigo dividir o 24, certo? E dar um número exato. Então, vocês observaram que tem a forma por extenso, dizendo elemento por elemento, e tem abreviadamente, diz como um todo, certo? Então, temos aqui o diagrama de Venn. O diagrama de Venn é representado por aquele conjuntinho de uma bolinha, né? Um balãozinho. Então, seja o conjunto A 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24, eu faço o balãozinho e represento todos os elementos dentro. Temos também a questão da igualdade. Dois conjuntos são iguais quando possuem os mesmos elementos. Então, A é igual ao conjunto B, lê-se A é igual a B. Exemplo, eu tenho o conjunto A, que é 1, 3 e 5. E tenho o conjunto B, que é x, tal que x é ímpar, positivo, menor que 7. Então, quais são os números positivos menor que 7? Ímpar, positivo, menor que 7. 1, 3 e 5, né? Então, a gente pode dizer que A é igual a B. A questão da desigualdade. Dois conjuntos são diferentes quando existe pelo menos um elemento que não pertence a um dos conjuntos.
e não pertence ao outro, certo? Se eu tenho dois conjuntos, o conjunto A e o conjunto B, e tem alguns elementos, não todos, esse conjunto ele é diferente, certo? Ele tem alguns elementos, mas ele não é igual. Então, dá-se o símbolozinho de diferente, certo? A igualdade traçado. Temos aí uma atividadezinha para vocês, certo? Qualquer dúvida, pode me chamar no privado. Fiquem à vontade. Temos a questão da inclusão de subconjuntos, certo? A questão do está contido, não está contido. Eu tenho o conjunto A, certo? E o conjunto B. Aí eu pergunto, A está contido em B? O conjunto A está dentro do conjunto B? Eu tenho que ter o conjunto A, todos os elementos dentro de B, certo? Se tenho o elemento A incluso no conjunto B, está contido. Se não tem todos os elementos, então não está contido. Você também vamos trabalhar a questão do contém e não contém. Dados os conjuntos A e B, certo? Quem é o conjunto A? Menos 1, 0, 1, 2 e 3. E o conjunto B, menos 1, 1 e 3, temos menos 1, 0, 1, 2 e 3. Contém o conjunto B, o elemento B, o conjunto A contém o conjunto B, dentro do conjunto A tem todos os elementos do conjunto B. Se vocês observarem, é o contrário do estar contido. Quando eu tenho A está contido em B, então todos os elementos de A têm que estar em B. No caso do contém, é o contrário. A contém B, o conjunto A contém todos os elementos de B. Olhem aí, só essa observaçãozinha, certo? Então, contém, não contém, com um tracinho, certo? Então, dá-se aí um exemplo, certo? Dados os conjuntos, temos aí uma atividadezinha para vocês fazerem. Vamos trabalhar agora a reunião de conjuntos, certo? O conjunto reunião de A com B é formado pelos elementos que pertencem a A, a B ou a ambos, certo? Olha só, a reunião de conjunto, a gente vai simplesmente unir um conjunto ao outro. Vamos A união B. Eu vou unir, juntar os dois conjuntos. Vamos fazer essa leitura desse conjunto aqui, ó. A união B é igual a X, tal que X pertence a A ou X pertence a B, certo? Então, eu tenho aqui o conjunto A e o conjunto B. Então, eu vou fazer a união. Os elementos que tem um em outro não precisa repetir, certo? A questão da intersecção. Intersecção é simplesmente aquele elemento que eu tenho no conjunto A e tenho no conjunto B. O conjunto intersecção de A com B é formado pelos elementos comuns de A e B. Intersecção, o Uzinho ao contrário, certo? Se eu tenho o elemento do conjunto A e tenho no conjunto B, então a intersecção B é justamente aquele elemento que eu tenho em ambos conjuntos. Conjunto vazio. O conjunto vazio, ele é representado de duas maneiras, certo? O conjunto vazio é essa bolinha com tracinho ou essas duas chaves, certo? Sem nenhum elemento dentro. Observem que é de uma forma ou de outra. Jamais um dentro do outro. Se eu colocar esse conjunto vazio dentro desse conjunto aqui, dessa chave, fica um conjunto unitário com um elemento. Observe. O conjunto vazio ele é formado de duas maneiras. Dessa maneira aqui, o zero cortadinho ou só a chave, certo?
diferença. O conjunto diferença de A e B é formado por elementos de A que não pertencem a B. A menos B, lê-se A menos B. A menos B é igual a X, tal que X pertence a A e X não pertence a B. Então, vamos lá. Dados os conjuntos A, certo? E o conjunto B, temos A menos B. Eu quero o conjunto A, mas eu retiro os elementos de B. Quem é que sobra? Retirando menos 2, menos 1 e 0. Tira-se menos 4 e menos 3, certo? Então, eu não posso dizer que o conjunto A é igual ao conjunto B, porque o elemento, eu tenho elemento que tenho no conjunto A e não tenho no conjunto B. Complementar, certo? Os conjuntos complementares de B em relação a A é dado por complemento de A em B. Então, eu vou pegar o conjunto A menos o conjunto B, certo? Então, eu tenho aqui a condição. Esse Czinho, ele indica o quê? Quando eu falei dos símbolos, certo? Esse Zzinho está contido, certo? Está contido. O conjunto B está contido em A. Então, complementar de B em relação a A. Observem aqui que eu tenho A menos B. A menos o conjunto B. Temos aí uma atividadezinha para vocês fazerem de união, intersecção e o conjunto complementar. Vamos trabalhar agora os conjuntos numéricos, certo? Vamos trabalhar os conjuntos numéricos na forma como estão organizados atualmente. São os resultados de uma evolução científica e, como tal, podem sofrer inovações que atendam à adaptação do homem ao seu mundo. Vamos lá. O conjunto N dos números naturais. Como é formado esse conjunto N? O conjunto N é conjunto formado pelos elementos do zero ao infinito. Todos os elementos do zero ao infinito. Então, temos aí, entre os subconjuntos de N, merece destaque. Quando eu tenho N com esse asterisco indica simplesmente que eu quero o conjunto N com exclusão do zero, certo? O conjunto N sozinho, ele é do zero adiante. Todos os números positivos do zero adiante. Só que quando tem esse asterisco, quer dizer com exclusão do zero. Temos aí uma atividadezinha para vocês fazerem, certo? Vocês brincarem à vontade nesses dias em casa. Então, temos aí o conjunto Z, o conjunto dos números inteiros, certo? O conjunto Z é formado por todos os números positivos e negativos, certo? Então, eu tenho o conjunto Z, que ele é com asteriscozinho, indica que é com a exclusão do zero. Eu tenho todos os números positivos e negativos. O Z mais quer dizer que é do zero ao infinito. Todos os números positivos. Quando eu tenho Z menos, é do zero a todos os números negativos, infinitos também, certo? Esse asterisco indica que é com exclusão do zero. Temos aí uma atividade para vocês fazerem, certo? Brincarem à vontade, se divertirem em casa. Temos aí a questão do conjunto Q, conjunto dos números racionais. Quem são os conjuntos dos números racionais? A ideia de medir está ligada à de comparar, ou seja, quantas vezes uma determinada distância ou superfície é maior ou menor do que determina a unidade adotada como padrão. Se, por exemplo, tentamos medir a altura de um prédio com uma unidade como um metro,
podemos obter eventualmente um número não inteiro, certo? E estaríamos diante da ideia de uma fração de metro. O conjunto dos números racionais, ele é formado por todos os números que podem ser escritos de forma fracionária, certo? Os números que não são inteiros, onde A é um número inteiro qualquer e B é um número inteiro qualquer, diferente de zero. É indicado por quê e representado da seguinte forma. Olha aí. X tal que X é igual a A sobre B. A pertence a Z e B pertence a Z com o asteriscozinho, quer dizer, com a exclusão do zero, certo? Então, temos alguns exemplos aqui dos números, certo? Decimais, ó, números que não são inteiros, certo? Temos aqui uma atividadezinha para vocês brincarem, se divertirem à vontade. Temos também a questão do conjunto dos números irracionais. Olha, os números racionais não solucionaram muitos problemas envolvendo a geometria aritmética. Em determinadas figuras, alguns segmentos não têm uma unidade de medida que caiba um número inteiro de vezes em cada um deles. São os chamados segmentos incomensuráveis. Os pitagóricos já haviam acusado essa dificuldade com relação à diagonal, certo? Essa diagonal aqui, ó. E ao lado do quadrado. Exemplificando, para um quadrado de lado L igual a 1 e diagonal D, olha essa diagonal aqui. Essa diagonal D temos, aplicando o teorema no triângulo ABC, obtemos o teorema de Pitágoras. D ao quadrado é igual à soma dos lados ao quadrado, certo? No caso aqui, D ao quadrado é igual a 1 ao quadrado mais 1 ao quadrado. 1 ao quadrado, eu vou multiplicar a base por ela mesma quantas vezes pede o expoente. Então, 1 vezes 1, 1. Mais 1 vezes 1, 1. 1 mais 1, 2. Então, logo eu tenho D igual a raiz quadrada de 2. Quem é a raiz quadrada de 2? Então, simplificando, olha, 1,4142. Se você observar, esse número ele não pertence a Q, não é? Então, temos aqui alguns exemplos do conjunto dos números irracionais. O famoso π, né? O número π. Quanto equivale o valor de π? Muitas vezes arredondamos para o valor de π, que é igual a 3,1415, certo? Mas o valor de π, ele é infinito, certo? O resultado da divisão da medida do comprimento de uma circunferência pela medida do seu diâmetro. Observem aqui, o número é, certo? Congruência, né? Conhecido como número Euler. E também temos os radicais do tipo, certo? Desses valores que não têm uma raiz exata, certo? O conjunto R dos números reais. O conjunto R dos números reais é formado pela reunião do conjunto Q dos números racionais com o conjunto dos números irracionais, certo? Olha só, observem aqui os exemplos, 0, menos 3, 4 quintos, né? A gente lê 4 quintos, 0,13, 0,222, números infinitos, certo? Então, vamos fazer a representação dos conjuntos numéricos através de diagramas, certo? Cada conjunto
incluindo um ao outro, certo? Conjunto dos números naturais, conjunto Z, né? Conjunto Q, conjunto dos números irracionais, os números racionais. Temos aí uma atividadezinha para vocês fazerem e se divirtam até a próxima aula. Qualquer coisa pode tirar dúvida, certo? Um beijo a todos. Tchau.